E aí galera, vou conferir aqui com vocês Killing Floor 2. É um jogo que foi lançado oficialmente dia 18 de novembro de 2016. Ele ainda tinha ficado 1 ano e 7 meses em acesso antecipado no Steam. Desenvolvimento publicado pelo estúdio americano Tripwire Interactive. É uma franquia, na verdade, antiga. Ela começou lá em 2005 como um mod, né, uma modificação do Unreal Tournament 2004. Virou um jogo comercial em maio de 2009, foi o Killing Floor 1, né? Eu cheguei a jogar ele um pouquinho, bem pouquinho mesmo na época. Acho que a gente tem até uns 2 vídeos do canal dele, bem antigos. O jogo atual, Killing Floor 2, utiliza Unreal Engine 3 como motor. É um jogo de tiro em primeira pessoa, com foco em horror, ação e sobrevivência, não necessariamente nessa ordem. Os inimigos dele são chamados de Zeds, né, para não falar que são zumbis, eles são mutantes bizarros, tem toda uma história que justifica o surgimento deles. O jogo tem uma pegada que lembra um pouco Left 4 Dead, por assim dizer, mas tem classes mais especializadas, né, vamos dizer assim, a lá Team Fortress 2, exagerando um pouco na pegada, mas uma roupagem própria. Tem boas progressões permanentes, tem um sistema de itens cosméticos também nele. É um jogo onde a classe é diferente do personagem, né? Você tem como ter um personagem X, com o visual dele ser uma outra classe, então não interfere uma coisa na outra. A cooperação dele é online para até 6 jogadores. Ele também recebeu um modo competitivo de times para 12 jogadores, onde um time assume o papel dos Zeds e o outro dos sobreviventes, e depois se reveza no próximo rodada. Esse modo aqui que eu acabei de falar, ele foi disponibilizado em uma das atualizações do jogo, não foi lançado junto ao jogo, né? E o jogo recebe várias atualizações durante o ano, pelo menos umas 2 grandes atualizações, geralmente no início de alguma... não lembro agora se é verão, alguma coisa assim, geralmente ele costuma receber uma atualização grande, todo ano. E assim, como eu falei, eu não sou muito chegado no jogo, né? O 2 eu não cheguei a jogar ainda até hoje, o 1 eu joguei bem pouco. E o motivo de estar cobrindo o jogo é o fato de ele ter sido dado amanhã, né, dia 9 de julho, pela Epic Games, de graça. Aparentemente, né, tá agendado, tomara que a Epic não dê pra trás. Inclusive os devs do jogo já fizeram a integração do serviço online dele para funcionar no servidor da Epic. E aí vai ter crossplay com jogadores do Steam, isso já, né, tá pronto toda a estrutura deles para isso funcionar amanhã, então se o jogo for lançado gratuitamente na Epic Games, já está funcional isso. Então eu vou aqui acompanhar o jogo com vocês. Eu acho que a pegada do jogo é muito complicada de você, em pouco tempo, o tempo que eu vou ter aqui de hora de jogo, 1 hora, 2 horas, conseguir entender e jogar bem e fazer algo no mínimo inteligente dentro da ótica do jogo. Geralmente jogos que derivam de mods são muito específicos, né? Eles são bem de nicho e exigem um conhecimento bem específico para você controlar, seja do metagame, seja de alguma jogabilidade específica. Então é meio complicado, um jogo que exige um tempo de aprendizado meio grande aí até você ficar razoável que seja para jogar bem e se divertir. Às vezes no começo é meio sofrido em função disso. Ele tem um treinamento básico que acho que seria uma boa eu ir nele para ver como é que funciona, ver se ele me ensina algumas coisas básicas e tal. Antes eu vou dar uma mexida aqui em cima, tá? Aqui são as classes, também chamada de perks, né, em inglês se não me engano. Então tem a classe Berserker, que é a classe corpo a corpo do jogo. Comando deve ser um atirador meio genérico, né? Apoio. Ele solda portas, talvez solde melhor que os outros, né? Se todo mundo puder soldar. Médico para curar. Demolidor, dano explosivo e tal. Incendiário, piromaníaco. Pistoleiro. É um gunslinger, né? Atirador exímio seria sniper. Atirador de elite. SWAT, não conheço essa classe. Deve ser um comando meio diferente. Mas parece meio genérico, né? Não sei se ele começa com armadura, alguma coisa assim. E sobrevivente é uma classe meio que livre. Você pode ver que ele não tem uma arma específica, né? Então acho que é alguma classe que todas as armas para ele servem, né? Não é especializada em nada aparentemente. Tô chutando, tá? Aí você vê que tem uma barra de XP, né? Que aí você passa de nível, depois tem como usar o sistema de prestígio, que deve destrancar alguns outros bônus, né? Esses bônus aqui não sei se sobe com nível ou com prestígio, não sei exatamente o que vai ser. Tem as habilidades também. Aqui ele mostra, né? Deve ser o nível, né? Nível 5, 10, 15, 20, 25, você destranca as habilidades e escolhe uma delas, deve ser isso. E elas vão aparecer aqui. Então tem uma variância, né? Às vezes você é a mesma classe que outro player, mas pegou habilidades distintas, pode ter um uso meio distinto. Fora de arma, tem as armas iniciais e durante o jogo você compra armas também. Tem todo um sisteminha desse meio Counter-Strike da vida, que você durante os rounds consegue comprar arma.
Isso eu lembro que tinha no 1. É bem aquela coisa bem mocada, porque ele é um jogo survival com waves. Quando acaba a wave tem um tempinho, um intervalo para você comprar itens, né? E aí tem gente que solda a porta, faz outras coisas, enfim. Como eu falei, é bem especializado, né? Aqui é o lugar que você seleciona seu personagem. Ele tem umas apresentações de outros personagens aqui. Esse aqui é do Junome agora. Ai meu Deus, jogo corpo a corpo. Quem fala, né? Cavalaria. Chivalry, isso. Chivalry 2, talvez, não sei. Tem mais algum outro personagem aqui, pelo menos, que é de algum outro jogo também. Agora, ou não tenho esse outro jogo, né? Ou realmente eu não sei, mas eu sei que tem. Aí você pode escolher o emote, pode escolher a cabeça do personagem, corpo, aqui é um lugar de acessórios que você pode colocar no personagem, enfim. É isso aí. Cofre, não faço ideia. Não faço ideia que você vai ganhar isso aqui, recompensa e tal. Inventário, você abre umas caixas e aí pega itens. Não sei com frequência da caixa como é que é esse esquema. Tem muito item cosmético, né? Skin de arma, skin do personagem, capacete, coisas assim. Aqui é pra quem quer torrar mais grana no jogo, não recomendo nunca. As opções, beleza. Eu já remapeei todo o meu teclado, tá? Como não jogo no WSD, vai aparecendo uns binds nada a ver no meio do jogo. Tem objetivos diários aqui para você ganhar o dinheiro do jogo. Talvez seja pro tal do cofre, né? Eu não sei. Objetivos semanais também tem uma meta. Aqui deve ser o lugar para você começar um grupo. Bom, vamos lá. Vou começar aqui o treinamento básico. Pode falar que a minha classe vai ficar nível 1 quando eu terminar. Você vê que ele tem a opção de você dar F10 para cancelar o loading, né? Se você voltar pro menu. Vai ficar toda hora aparecendo isso aqui, tá? Selecione a classe. Tá, eu vou pegar a classe mais... complete os objetivos experiência para ganhar nível de experiência. Bônus da classe aumenta, a cada 5 níveis você desbloqueia habilidades. Tá, eu vou pegar o comando que é o mais genérico. Eu tentei jogar de melee, não deu muito certo. Vou pegar uma classe mais genérica. Vamos lá. Alternar entre arma e tal. Aqui são as armas que eu tenho. Tiro alternativo. Botão do centro do mouse, tá? Ele usa tudo abreviado, os botões do mouse. 8, liga a lanterna. Esse é 8 no meu, tá? Esse é o padrão do jogo. No meu tá 8. Bateria, recarrega automático. Granadas são ótimas contra maciços de Zeds. 9 pra lançar uma granada. I see a weapon here. Ah, tem arma no chão aqui, ó. Aí você vê que tem 21 inimigos, né? Aí tem essa câmera lenta. Quando você dá headshot, alguma coisa assim, fica em câmera lenta. Em co-op é muito legal porque toda hora acontece, né? Porque às vezes você não tá fazendo nada, mas um aliado seu faz. Ó, tem um single shot e o burst de 3 tiros. Missão. Perdeu uma bala só recarregando, beleza. Vê que o headshot dá um bônus de dano bom, né? Ó, acabou a onda. Aí vai mostrar um caminho pro comerciante. Se eu consigo chegar a tempo e comprar algo. 10 minutos. Próxima onda, é isso? Blood everywhere. Meio grande esse tempo aqui, não precisava ser tudo isso não. Ah, e dá a opção de fechar a porta, soldar a porta, né? Isso aqui dá XP também, então é uma forma de ganhar um XP extra.
ver. where you will find me during real Reabasteça missions. munição, Always comprei ready with new armadura, equipment, if you have earned enough. recarga. Cara, muito estranha essa interface. Para vender armas, aperte o botão vender à direita, Pode vender pistola 9mm, armadura nem granada. Para comprar armas, blá 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 blá. Capacidade de peso, ainda tem isso, nossa. Tá. Então, tipo, essas eu não tenho peso pra comprar. Ó, vou vender a escopeta que eu peguei. Ah, aqui tem as armas das classes, né? Dá pra melhorar a arma também, olha só. Tá, eu acho que eu vou tentar vender essa. Vou comprar alguma outra. Com a mesma munição, será? Disparo somente automático. Quanto que é minha grana? 2.850. Tem um íconezinho diferente aqui no lado, né? All this blood! Comprei ela. Sure. Eu comprei tudo de munição. Comprei armadura. Comprei granada. Pronto. Before you start again, pay attention. This advice is actually free. Com sua equipe, tô sozinho, mas tudo bem. Sou da porta. Ó, o tempo já tá acabando. Teria que ser aquela questão de você conhecer o mapa, né? This door will hold with my weld. Ó, tentando soldar. A door well smithied, says I. É muito complicado, né? Saber onde ficar. Tá vindo a onda, né? Leva, como... Tem uns inimigos meio especiais também, tá? Blood also feeling here. Eu não me acostumei com essas miras da arma. Não tô me acostumando. Ó, bicho novo. Tá camperando aqui. Dá um reload, será que dá tempo? One piece at a time. Our enemies fall. Caramba, esse bicho arrastando. Ah, I'm é. held. Can't move. Eu coloquei um botão muito ruim aqui pra apertar isso. The dead should remain dead. É uma arma, não é preciso jogar sozinho com ela, né? O reload é muito grande. 4 inimigos. Ele tem um indicador de inimigo, parece, né? Don't let us scream. You Esse é um dos bichos die. especiais. Merveilleux. You have completed the Okay. training scenario. Now, make yourself useful. Tá, beleza. Em terceira pessoa. Prontinho. Eu achei o handling das armas muito ruim. Eu achei a mira muito grande no meio da tela. Não sei. Eu obstrui demais a visão. Alguma coisa aí que não, deve demorar pra me acostumar, pelo menos. Eu tô nível 1. Então, deu pequenos bônus, né? 1% de dano, 12 de inimigo oculto, detecção de vida. Atualização na hora dos Zeds. Atualização do que? Frequência que acontece? Tá, eu vou tentar jogar offline mesmo por enquanto. Não vou me arriscar no co-op pra estragar o jogo dos outros. Aqui são as fases. Bastante fase, né? Várias dessas fases vieram em atualizações do jogo, tá? Que eu falei, essas de verão e tal.
Eu vou deixar essa aqui mesmo. Aqui são os modos de jogo. Desafio semanal, modo infinito. E o objetivo. Quando sobrevivência, que deve ser o padrão, né? Dificuldade, não tem mais fácil que normal. Olha, até recomenda nível, classe nível 6, 15. 15, 25 e 5. Recomendado, né? Aí a duração da fase, 4 levas, 7 levas, 10 levas. Bom, vou tentar. Com relação à classe, não sei se... talvez escopeta seja uma boa. Eu tenho que achar uma arma que me adapte mais, alguma coisa assim. O Demolidor é muito tentador, mas deve ser muito ruim a munição dele, alguma coisa assim, pra equilibrar, né? Lança-chamas diz que você consegue jogar chamas no chão e tal, pode ser legal. É o pistoleiro, talvez. Porque ele ganha XP por dar headshot, né? Vou tentar de pistoleiro. Vamos lá. Como é que começa a iniciar o jogo aqui em cima? É um jogo que exige muita comunicação, exige um senso de onde tem que ficar. Você tem que conhecer os inimigos para saber qual que é o tipo deles, né? De ataque. Eu senti falta de ter um radar, alguma coisa. Acho que eu tô jogando muito Warframe que eu vejo os inimigos no radar. E aí eu fiquei meio perdido. E a mira na tela também eu achei que atrapalha demais. Tá, vamos de pistoleiro pra testar. É complicado você ficar testando cada classe que você não vai upar nenhuma, né? Mas da mesma forma... First batch of Zeds heading your essa way. mirando você fica mais Get devagar. ready, tout le monde. What is this machinery? Foul creatures, charge! Ó, dá pra dar um milizinho e abrir a guarda do inimigo. Like an archer at Azincourt! Ah! These times are bathed in blood! Tá dando muito Fuck certo. you! Reload! Bullseye! I go from strength to strength! I bring destruction to our enemies! Glad to see you made it through. Bom, deu. Make for the pod and gear up. Vou ver. You're Mas a é little foda, bloody. sem conhecer a fase, você não sabe onde ficar, você não sabe, né, nenhum ponto de interesse na fase, nenhum lugar que... O ideal seria os inimigos virem só de um lado, né? Caramba, isso aqui. Ah. Ó, 1 minuto só. 1 minuto você não consegue nem decidir o que comprar. Don't bleed on anything. Tô com 950. Acabou a grana. Que é isso? We're almost out of time. É pouca Make munição, your né? choices. Tudo ele tem toggle por padrão. Correr, olha ali. Estamina na tela, não consigo nem ver. Tem a lanterna lá, que é que tá no meu 8 mesmo, dando um pad. I'm about to shut the pod. Não faço ideia de All onde Zeds ficar. on the scope. Será que eles vêm por aqui? Back to it, mes amis. Tem mira no meio da tela, será que dá pra ativar? Down here is no Ah. place for knights. É esses bichos. You move no more! A decent beginning. Let's call that your warm-up. It has me! Ferrou. Ferrou. Nossa senhora.
It holds me! Ice cold! Chill! Cara, tá um desastre. Ah, ela congela. It has me! Kill this one before she screams! I am become death! Finish the last ones off, so I can open the trader pod for you. Dog's breath! Perfect. Se vier um Pod is chefe, open again. não sei o que eu Let's faço. get you restocked. Ó, muda o lugar do vendedor todo round. You need medical attention. Você vê que assim, já aparecia antes para essa distância, né, do comerciante. Não poderia ter me deslocado, ter ido pra perto dele, né? Pra não perder tempo chegando até Foul ele. alchemy indeed! Olha, isso no meio da fase. Ah, eu não gostei dessa We're arma. running low on ammo. Buy some. Dá pra colocar a arma como favorito, né? Final choices, people. Não Enemies sei se on the tem scope. tier das armas, né? Imagino que não. Mas seria legal, assim, você se acostumar com uma arma, né? Com a forma de mirar, com coice, com todas as características dela. Meu Time's Deus. almost up. Vite. Não vai dar tempo disso. I'll weld this door like a blacksmith bored to the task. Pod's closed. Go make a difference. Here is done. Foul alchemy As músicas são bem indeed. legais. Ó a galera vindo. Que não vara. Achei que dava headshot daqui. Sounds! Essa arma tem um coice violento. Ai, ai, ai. Cracking the door! Olha isso. A solid start, but many sets remain. Ai. Like an archer on Ah, não. Reload, Muito ruim reload. esse coice, meu Deus. All who oppose us will perish. Move fast and avoid that chainsaw. What? Ai, caramba. Dog! Meu Deus. Yes! Tamanho desse trem, cara. Ai, é. Socorro. Socorro, socorro, socorro. Tô preso. Zounds! Ai, é, tem Flesh outro pior. pound is quite heinous. A strike! Caramba, apareceu um monte de bichão ali. It just disappeared. Acabou a munição da arma. Pra me curar. I am revived. What magic? It vanished? Capoeirista. Excellent. That's nearly all of them. Bullseye! Glad to see you made it through. Make Rapaz. for the pod and gear up. Gelo, hein? Achei que eu ia morrer, fiquei preso ali. I'm impressed by your survival Caramba. instinct out there. E agora? What kind of brew was this? Ah, vamos vender essa arma. Eu tenho que usar granada também, né? Testar usar granada. You earned the money. Now spend it.
Será que dá pra eu cair ali? Olha, cara, que coisa nojenta. Imagino que dê pra usar isso aqui contra os inimigos, né? I'm about to shut the pod. Tá com cara. Mas, gente, que é isso? What on earth is this stuff? Time's up. Go kill some Zeds. É, agora é a hora que eu morro. Sound! Me! Like an archer at Agincourt! One piece of... My aim is Capeta true. de fogo ali. Put me out! Eita Ow! porra! Oh, it hurts! Put me out! On my oath! Esfolador. The onslaught begins! Like an archer at Ó, Agincourt! stunou. Beleza. Eu não tenho coração pra jogar esse jogo não, meu amigo. Reload! Reload! My ears! Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. They are upon us! Ah! Don't let that foul power Não, control não, não, you! não. The Boy. Valkyries ride! Cara, a corrida é muito lenta. One piece at a time! Não stuna ele. Deixa ele carregar antes, né? Esperto. Don't! That flesh hound is quite heinous! Deu. Ah, outro. I go from strength to strength! Não! Oh, my head clangs! Caramba. Ah! Deu. Essa capeta Cypress, dessa. you know what to do! Toma. Então, You feel us now! morreu? Acho que ele não morreu, não. Make these last purchases count. Ué, não acabou? There's one flesh Caramba. pound that will not be coming back, thanks to you. Achei que tinha acabado. Vai ter um boss We agora? make our own evil now? Rapaz, que sufoco. Glad you made it back. Don't bleed on anything. É. Ficar com ela mesmo, né? Vocês compensa ficar comprando arma, deixa eu... Blessed Bravo. relief. More Zeds on the way. Start to wrap things up, as they say. Ó, tem alterar que lá dá pra mudar a classe entre as ondas, olha que legal. Bom, troquei. Uma mais cara, né? Deveria ser melhor. Last chance. I have to power down the pod. É questão de costume, né? More Zeds on the scope. Back to it, mes amis. Epa! É o chefe. Achados não são de enfeite. Ammo here! Tá. Onde está esse capeta? I go from strength to strength! Caramba! Must reload! O bicho corre pra caramba. Nossa, ele peida. Poison! Filthy scum! Kill
Meu Deus. Vocês vão matar isso não, hein? Olha a vida dele. Ele tem armadura, né? Ah, é. I've gone from strength to strength! Sarge, you! Reload! Poisons do their work upon me! The onslaught begins! On my earth! Acabou minha armadura. My aim is true! I've gone from strength to strength! Die! Poison! Meu Deus. Such sustenance! Caramba. Acabou. Acabou a munição da arma. E agora, meu amigo? Já era. É. Bonitinho demais. Não sei se foi incompetência pura minha. Mas valeu. É que eu falei, a curva de aprendizagem de jogos assim não é tão óbvia, né? Não é nada simples. Até você saber exatamente como proceder, como usar o melhor de cada uma das situações, né? Realmente não é fácil. Aí aqui, votação da próxima fase já, né? Pra pessoa não ter que voltar pro menu. Pra já ir continuando. Voltar pro menu inicial. Tranquilo. É, assim, de emoção pra mim tá ótimo já. Né, meio chato não ter conseguido passar da fase, mas vale, tá valendo, né, pela experiência. Eu fico muito confuso, no Clean 1 já era assim, você fica confuso com que arma comprar, com o que fazer nos intervalos, onde se posicionar. Esse tipo de coisa exige um conhecimento bem elevado para você ter uma noção. Então, assim, é melhor jogar esse jogo com alguém que saiba jogar e seguir tudo que a pessoa falar, né? Eu lembro que vários jogos tem um pouco disso, né? Então, esse aqui também não seria uma exceção, né? Eu acho. O que mais que eu posso ver aqui? Posso dar uma olhadinha aqui de localizar a partida, vamos ver como é que é. Ah, tá, aqui já entra na fase, será? É, aqui deve ser um matchmaking, né? Eu achei que ele ia ter um lobby que ia mostrar... localizar partida. Filtra pelo modo. Dificuldade, duração. Tem cara aqui, procurar servidor. Isso é mais clássico, né? Então aqui você vê todos os servidores. Vamos dar uma olhadinha. Imagino que vai aumentar mais ainda, né? Com ele gratuito na Epic Games. Tem a opção de LAN também, né? Pra quem não quiser jogar online sem internet. Aí aqui eu consigo filtrar. Sem senha, etc e tal, né? Muito acostumado com isso, por ping. Tranquilo. Aqui eu posso ordenar, né? Pelo ping, ó. Então... Dedo no cu e pandemia. A fase, que não me diz nada, né? Pelo nome dela. Número de jogadores na partida. Você vê que tem muitas que estão vazias, né? Aí eu poderia colocar aqui não vazio. Na sala de espera. Não sei se dá pra entrar numa partida em andamento. Talvez tenha que acabar o round, né? Pra você entrar. Sem senha. Qualquer modo. Na dificuldade normal. Momento curto. E menor que 100. Vou ver. Ó, bastante. Acho que não tava filtrando, né? Acho que não tava filtrando, não. Vê se acha. Tem um limite de 1000, né? Parece.
Sem senha, não vazio, sem servidor personalizado, tira. Na sala de espera, tira. A sala de espera é em andamento. Mais fácil tem andamento. Cara, não vai achar nada. Será que eu tô filtrando alguma coisa errada? Será que esses dois filtros que bagunça? Não sei. Ou ping. Tirar o comprimento qualquer. Era o comprimento. Esse aqui é de 10 ondas, ele tá na 6ª onda e tá cheio, né? Eu deveria marcar não cheio também. Aí não vai achar nada. Ah, os outros têm outra dificuldade, olha aí. Nenhuma dificuldade normal, por isso que eu não tava achando. Então já estão um limiar acima, né? Aqui é a onda que tá, esse aqui é o infinito, né? Por isso que ele tem limite 1, tá na onda 33, caramba. Esse aqui tem limite de 32 jogadores. Ah, é um mapa custom. Se eu marcar sem servidor personalizado, o que acontece? Ah, isso aqui são as fases normais do jogo. Ah, então olha só, tem fases custom que permitem mais jogadores ainda. Sei que tem mapa que o povo entra pra farmar XP, tem sempre essas coisas, né? Mas legal, bom saber. Aqui você vê as partidas dos amigos, aqui vê as partidas que você já entrou, servidor que você entrou. Pode marcar servidor como favorito pra localizar ele mais rapidamente. Ó, dá pra assistir também a partida. Legal, legal. Tranquilo, né? Então tem o... Aqui você procurar um servidor específico, bem interessante quando tem um amigo jogando e você quer entrar na partida dele, né? Ou então você quiser jogar aleatório, vai em localizar uma partida que você cai em uma partida qualquer. Ou vai em criar uma partida, escolhe os mapas, né, o modo de jogo, dificuldade e tal. Se é público, com senha, né, particular. E aí já hospeda a partida, deve ficar num lobby esperando para os jogadores entrar, e aí pode começar quando quiser, né? Quando dá, marcar como pronto, deve ser isso aí. Né? As classes realmente eu fiquei perdido com relação a elas, não sei qual seria mais minha cara. Você vê que essas classes aqui talvez teriam que usar mais a pistolinha, né? E melee do que a arma principal, faltaria munição durante a wave, né? Imagino. Enfim, mas bacana, né? Mas realmente eu tô perdidaço com relação a que classe jogar e que armas usar. O fato de você ganhar dinheiro todo round e poder trocar de arma, não sei se compensa, sabe? Eu fico muito inseguro no jogo em relação a isso, né? Enfim, né? Me diverti, mas foi frustrante não conseguir passar da fase. Vamos ver se aumentou alguma coisa aqui. Aqui, ó. Você tem que farmar isso aqui de grana para ser recompensado com a caixa. Entendi. Tranquilo, tranquilo. Você vê que não demora, né? Eu joguei uma partida single pequena, né? Não ganhei a fase e deu isso aqui, né? Então, imagino que umas 4 partidas, 5 partidas normalmente deve conseguir, né? Com certeza deve dar. Talvez até menos, né? No modo infinito talvez tenha bastante. Esse aqui eu acho que é o de realidade virtual deles. Tá. Notícias. A notícia abre o overlay do Steam. Bom, gente, acho que tá bom né? Joguei bem pouco, mas deu pra entender, né? Como é que vai ser a dinâmica. Não vou cair numa partida pública pra zoar o jogo dos caras, especialmente não tem nenhuma no normal. Se tivesse eu até entrava, né? Mas como não tem nenhuma no normal, não vou fazer isso, né? Não é justo. Enfim, às vezes a pessoa vai estar usando voice chat, enfim, né? Tem outras questões pra considerar também que eu acho melhor não arriscar. São bem primeiras impressões realmente do jogo, né? Sei que ele vai ter uma progressão grande com o sistema de prestígio, sim, né? Não sei se você vai chegar no nível máximo 25, aí você ganha prestígio 1. Né? Não lembro se o Payday 2 desenvolveu algo assim, né? Deve ser algo meio similar, né? Para deixar você ganhando níveis e depois subir no prestígio. Não sei se sobe o nível de novo ou se são só níveis de prestígio, não faço ideia. Mas deve ter uma coisa muito boa nisso, né? Para recompensar quem jogar muito com uma classe, né? Em via de regra, você vai ficar especialista numa classe, né? Por estar acostumado com as armas dela, com as habilidades dela, com a função dela.
E aí você vai ficando cada vez mais forte nela também, né? Mas naturalmente, assim, a experiência que mais conta no jogo não é da classe, é da jogabilidade mesmo, né? De estar habituado, conhecer as fases, conhecer os spawn points, saber onde aparece o vendedor, saber que arma vale a pena, como é que se joga com cada uma, né? Enfim, saber das classes, saber dos inimigos, aprender a detectar os inimigos de uma forma melhor, né? Que eu ainda sofri bastante ali, tomei muita surpresa com os inimigos chegando de mansinho em mim. Pelos barulhos, né? Enfim, o jogo tem uma música muito legal, achei bem bacana, acho que combina bastante com o ritmo dele. Vocês veem que é um jogo meio de horror, mas ao mesmo tempo é muita ação, né? Então você tem como reagir àquilo. Senti falta de conseguir correr um pouquinho mais rápido, achei muito lenta a corrida, né? Praticamente não é suficiente para você correr, você pode ver do boss ali mesmo, né? Não corria até cansar, o boss já tava na minha cola de novo, então não sei se eu devia estar fazendo algum macete para algum lugar que ele não pudesse passar, né? Uma porta fina, sei lá se tem disso. Algum lugar pra eu ficar fazendo ele de bobinho e eu não conseguia, né? E aí juntou com os summons dele sem parar, com as gosmas dele. A minha arma eu errava muito tiro também na hora do sufoco ali, né? Pelo coice dela. Não conseguia mirar, né? A questão da mira também, eu sofri bastante com o jogo, ainda não me adaptei. Não sei se é melhor eu achar uma arma que eu consiga atirar sem mira, né? Mirando assim, atirando manualmente a certos inimigos, ou se uma que eu consigo usar a mira que não me atrapalhe, enfim, o fato de ficar selecionada a mira também, não sou acostumado a jogar assim, deveria ter mudado isso nas opções. Bem, o controle dá pra jogar no joystick, acho que é isso, né? Jogabilidade. Exibir mira aí, tem exibir mira sim, ó. Não sei se eu que desativei ou se veio o padrão desativado. Dá pra aumentar o FOV pra você ver mais ao redor do inimigo, né? Dá uma visãozinha um pouquinho melhor, mas às vezes fica um pouco meio visão de peixe, meio distorcido. Dá pra desativar o sangue, ou reduzir o sangue pelo menos. Relógio de abate, que isso de combo será? Sei lá. Usar alvo de pistola dupla, sei lá o que é isso. Será que é parecido dos miras? Faço ideia. Sem ativação automática para coágulo, sei lá que desgraça é essa. Desativar loja alto, não sei o que é isso. Muita coisa abreviada, né? Alternar para correr, ok. Cadê o alternar para mirar? A vida antiga deve ser do Killing Floor 1. Vamos ver aqui. Acho que é... aqui. Só para ver um negócio de mira metálica. Segurar, ó. Eu jogaria assim. Em vez de alternar, segurar. E como eu falei, já redefini tudo, tá? Não é o padrão isso aqui. Mas só para ver os comandos, né? Correr, agachar, nem usei. Pular. Usar solda rápida. Som da equipe. Conversar com a equipe. Comandos de voz, também nem apertei. Tem conversa de texto com T, que é o padrão do Real. Lançar arma, pra você arremessar arma no chão, se uma arma é para outro jogador, alguma coisa assim. Lançar grana. Essas questões aqui o pessoal faz muito antes do último round do chefe, né? Que fala, não adianta mais grana agora, compra tudo, sobrou dinheiro, joga o dinheiro no chão para outra pessoa poder comprar, né? E tudo bem rápido porque tem um tempo limitado entre um round e outro. Votar sim, votar não rapidamente. Ignorar que o comerciante vai ser para você pular já, né? Falta 30 segundos, já começa a próxima onda, né? Seria legal eu bindar isso aqui em algum lugar. Cura rápida, recarregar, lançar granada, alternar tiro ou bloquear melee. Achei muito ruim o botão do meio bloquear, né? Eu preferia o botão direito, mas ia faltar botão no mouse também para otimizar isso. Pancada corpo a corpo, que é quando o inimigo te segura, que eu demorei para descobrir onde que era. Ligar, desligar a lanterna. Tá, próxima arma tal. Você vê que não tem botão de habilidade nem nada, né? De classe. Então as habilidades devem ser todas meio passivas ou condicionadas a questões do jogo, né? Aqui é no joystick, para quem preferir jogar. Geralmente jogo de tiro eu não jogo no joystick, evito ao máximo, né? Mas quem sabe eu me adaptaria melhor. Headshot que é um desastre geralmente, né? Não dá pra comparar. Bom, gente, é isso. Acho que tá bom. Acho que deu pra mostrar um pouquinho do jogo. Bem pouquinho mesmo. Sei que a experiência foi bem pequena. Mas é só pra dar uma noção, né? O jogo vai estar aí, com sorte, vai estar de graça aí amanhã na Epic Games. Então é só baixar por lá e conferir, pra quem não tem o jogo no Steam. Inclusive vai ser o último dia pra comprar o jogo barato no Steam, né? A sale acaba também amanhã, né? Então vai ser bem coincidir assim. Quando acabar a sale do Steam,
o jogo vai ficar grátis na Epic Games. Enfim, eu não sei quando meu vídeo sai, né? Quando eu conseguir publicar ele, fazer as imagens e tal. Mas é isso, espero que tenha gostado. Esse é o Killing Floor 2, cooperativo online para 6 jogadores ou mais em custom maps, né? Pelo visto, tem mapa custom que permite mais jogadores. Enfim, é isso, né? Acho que deu para ter uma pequena noção do jogo. Como eu falei, a curva dele é bem longa, né? Tanto de aprendizado quanto de progressão e etc e tal. Eu tinha um negócio pra abrir aqui, né? Só pra mostrar pra vocês como é que é. Eu tinha vários, eu já abri quase todos que eu tinha antes eu tinha aberto, tá? É só pra mostrar como é que é o esquema, ó. Aí tem as raridades, né? Você pode equipar ou não, etc e tal. Skin de arma. Aqui você filtra, né? Comprar chave. Esse aqui você compra chave pra abrir. Clássico, né? Não sei se está integrado com o Steam ou se eles tiraram a integração do Steam em função da Epic, não faço ideia. Né? Acho que ele é um jogo que foi controverso, não sei se é ele que colocou loja paga antes de sair de Early Access e o pessoal criticou, não lembro, né, se foi ele que teve essa controvérsia. Vários jogos já tiveram, que eu já nem lembro mais qual foi qual. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha dado para ter uma noção do jogo. Ele é bem difícil mesmo, não é simples, né? A dinâmica dele tem uma experiência que ele exige, uma noção que ele exige que demora um tempinho para você conseguir, né? Então é mais fácil realmente jogando contra jogadores e seguindo, né? E claro, quando você tem vários jogadores, cada um cobre um lado e tal, fica mais fácil também o posicionamento, né? Se tiver com voice chat, você consegue coordenar também, né? Tem isso, mata aquilo, né? De prioridade. Enfim, é isso. Killing Floor 2 chega de relação. Fica aí a dica. Valeu, falou e até a próxima.